Olá, IPCA! Hoje é quarta-feira, dia 10 de outubro de 2012. Nós estamos juntos há 241 dias lendo a Bíblia. E hoje vamos encerrar a leitura do Evangelho de João, lendo o seu capítulo de número 21. Eu estou muito feliz hoje ao ler este texto porque aprendi demais enquanto pesquisava para comentá-lo com você. Aprendi coisas que em todos esses anos de estudo da Palavra de Deus ainda não tinha descoberto. Veja comigo aqui no versículo 24 do capítulo 21 um detalhe que faz toda a diferença a respeito deste capítulo. É dito ali que este é o discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas e que a escreveu. Tudo bem, mas depois é dito assim, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Isso nos indica que, embora haja uma grande ligação de tudo aquilo que está escrito com o apóstolo João, que é identificado de maneira muito uniforme e consistente pela tradição da igreja como autor deste evangelho, cujo nome também é preservado por modéstia ao longo de todo o evangelho, e ele, do círculo íntimo de pessoas ligadas a Jesus, ele é o único cujo nome não é mencionado neste quarto evangelho. Tudo isso aponta muito diretamente para João. Mas, embora João seja a pessoa ligada a esse texto como um todo, quando você vê um parágrafo escrito assim, sabemos que o seu testemunho é verdadeiro, é evidente que há um outro grupo de pessoas por trás e, no mínimo, redigindo nem que seja apenas este verso 24. Estou dizendo para você, portanto, aquilo que no dia de ontem já começamos a sinalizar, que o objetivo do Evangelho de João fica muito claro no capítulo 20, na sua parte final, versículos 30 e 31. Os sinais que Jesus fez foi para mostrar que ele é o Filho de Deus, para que as pessoas crescem nisso e que crendo tivessem ou continuassem tendo, ou melhor dizendo, para que passando a crer ou continuando a crer, tivessem a vida em seu nome. E o capítulo 21 então soa como uma espécie de pós-escrito, de um escrito posterior. Há muita coisa no capítulo 21 que aponta para o estilo de escrever de João. No entanto, existem várias palavras que aparecem nesse capítulo da língua grega que não aparecem em nenhum outro lugar. Ok, dá para justificar, estamos falando de pesca, de rede, e de peixes e de outras coisas que requereriam um vocabulário específico. No entanto, várias outras maneiras de dizer do Senhor Jesus, fórmulas introdutórias e tudo mais, são descritas aqui em grande semelhança de estilo com João. Então a gente fica na dúvida, quem foi que escreveu? Nós não temos certeza. Seja lá quem foi que escreveu, certamente João conhecia este texto, e certamente a igreja primitiva, desde o primeiro momento em que conheceu este evangelho, o conhecia com estes 21 capítulos. Claro, naquela época não chamava capítulo 21, mas o texto não terminava no que hoje nós chamamos de 20 e 31, mas sempre terminou no que hoje nós chamamos de 21, 25. Então, a pergunta que vem aqui é a seguinte, por que, depois de um texto tão acabado, que terminou muito bem, muito redondinho no capítulo 20, verso 31, falando, olha, tudo isso foi para que você creia que Jesus é o Filho de Deus, qual teria sido a necessidade do capítulo 21? E aí é que, quando a gente pensa a respeito dessas coisas, nós vemos a riqueza de ensinos que o capítulo 21 pode nos trazer. Veja, eu estou aqui colando deliberadamente de um autor, que é o Hendrickson, William Hendrickson, comentarista da Casa Editora Presbiteriana, mas veja, ele lista prováveis 7 propósitos para a redação deste capítulo. Ele diz que, segundo é um entendimento bastante plausível, este sabemos que o seu testemunho é verdadeiro lá no verso 24, viria da igreja de Éfeso e dos presbíteros da igreja de Éfeso. A tradição cristã é muito consistente em dizer que o apóstolo João viveu os anos finais de sua vida nessa cidade. E que então ele dali deve ter redigido o evangelho de João e que aqueles irmãos de alguma maneira estiveram ligados ao evangelho como um todo, testificando a exatidão daquilo que João estava escrevendo e apoiando assim o escrito que João havia deixado. Nós vemos então, voltando aqui à questão do propósito, por que esse adendo final sendo escrito? Para provar, seria uma primeira opção, que o Cristo ressurreto ainda tem um interesse por sua igreja e que esse relato forneceria então uma evidência adicional desse fato.
Jesus já apareceu ressuscitado, interessado por sua igreja, mas aqui ele aparece de maneira mais interessada, né? Há um exemplo adicional aqui. Para lembrar os discípulos do fato de que eles deveriam ser pescadores. Isso aqui é um detalhe muito interessante, porque Jesus vocacionou os seus discípulos, e os primeiros deles, quando lá no Evangelho de Lucas, lá no capítulo 5, ele vai chamar os primeiros deles. E Pedro está entre esses primeiros, Pedro, Tiago e João. E eles são chamados para serem pescadores de homens, e agora eles estão ali pescando, meio que desatentos, meio que sem rumo. E o Senhor Jesus os chama exatamente num contexto de pesca, e a pesca novamente é milagrosa, do mesmo jeito que foi lá em Lucas capítulo 5. Mestre, nós pescamos a noite toda, não conseguimos nada, mas sobre a tua palavra nós vamos lançar as nossas redes. E aí Pedro diz assim: Senhor, retire-te de mim porque sou pecador. Aqui você vai ver a mesma coisa. É Pedro que tinha acabado de negar Jesus, estava se sentindo mesmo um peixe fora d'água, está sem camisa, mas quando ele sabe que é Jesus que está na beira da praia e ele está próximo de pular na água, antes de pular na água ele se veste. Essa é uma atitude estranha para quem vai nadar, se vestir para ir nadar, mas é isso que Pedro faz, muito provavelmente por conta não só do seu respeito para com o Senhor Jesus, mas por conta daquela sensação de indignidade. Afinal de contas, ele havia negado o Senhor Jesus. E Jesus que chamou Pedro para pescar homens numa ocasião de pesca, enchendo as redes num barco de pescadores, vai chamar Pedro de novo agora para pescar homens com os demais discípulos, fazendo a mesma coisa, enchendo a rede daqueles homens de muitos peixes. E nesse mesmo contexto ele vai falar com Pedro. É interessante, inclusive, que quando Jesus vai falar com Pedro se ele o amava, Jesus se dirige a Pedro dizendo assim: Simão, filho de João, lá no versículo 15. E essa foi exatamente a maneira como Jesus se dirigiu a Pedro quando ele fez aquela confissão maravilhosa: Simão Barjonas, quem os homens dizem que eu sou? Bem-aventurado você é, Simão Barjonas, porque você disse que eu sou o Cristo, filho do Deus vivo, e não foi homem nem sangue quem te revelou. Nesse episódio todo, portanto, nós estamos vendo o Senhor Jesus trazendo aquele Pedro machucado de volta à compreensão de que ele foi chamado sim para ser um pescador de homens. Isso é maravilhoso. Isso então, terceiro objetivo, poderia enfatizar para a igreja que Pedro tinha sido totalmente restaurado. Não é? Isso poderia sanar todas as dúvidas se Pedro teria ou não teria, deveria ter ou não um lugar no colégio apostólico após a morte do Senhor Jesus, sendo que Pedro negou o seu mestre. Esse capítulo remove essa dúvida de forma muito clara. Poderia ser também para mostrar o controle de Deus para toda a igreja. Quando João escreveu este capítulo, muito provavelmente Pedro já havia morrido, condenado por Roma e crucificado de cabeça para baixo, como nós já estudamos ao estudar Pedro, ao estudar a vida de Paulo. Veja que quando João está nos dando este relato, seja da sua própria pena, da pena dos presbíteros de Éfeso, é dito aqui que quando Jesus falou: quando você for velho, você vai para um lugar onde você não quer ir. E João explica isso para nós, que Jesus falou isso para dizer com que tipo de morte Pedro haveria de glorificar a Deus. Então este capítulo também poderia ser uma excelente explicação para o fato de que Deus controla e governa todas as coisas. E até mesmo aquela morte horrorosa que Pedro sofreu, sendo crucificado de cabeça para baixo, sempre esteve debaixo do controle divino, como a morte de Cristo, que entregou a sua vida como bom pastor, também esteve o tempo todo no controle do Deus soberano e todo-poderoso. Também um quinto elemento para justificar a redação deste capítulo seria desfazer um mal-entendido com relação ao que havia sido dito sobre João. Enquanto Pedro estava restaurado, seguindo o Senhor Jesus, ele olha para trás e vê João e fala: mestre, quanto a esse? E Jesus lhe diz assim: se eu quiser que ele fique aí até a hora de eu voltar, qual é o problema? Que te importa? Então João nos explica aqui que se tornou corrente entre os discípulos o dito de que aquele discípulo, João, não morreria. Eu já tive chance de compartilhar com os irmãos que há uma tradição um pouco duvidosa, mas que por volta do século V ainda tinha gente que visitava o lugar onde se acha ser o túmulo de João e achava que tinha alguém vivo lá dentro. Note como a superstição cresceu em torno de que João não vai morrer. E ele de fato foi o último a morrer do colégio apostólico. Então é possível que este capítulo também tenha sido escrito para desfazer qualquer crença supersticiosa a respeito de João e da sua possível não morte. Uma sexta posição seria que um sexto objetivo para a redação desse capítulo seria dar a oportunidade aos presbíteros de Éfeso
de apresentar um testemunho oficial e unânime com respeito a tudo que foi registrado neste Evangelho. Então, eles estariam também como testemunhas de todos os relatos, colocando aqui o seu selo e o seu carimbo. E, por último, explicar por que é que nem tudo o que aconteceu a respeito de Jesus foi registrado. Veja que no verso 25 é dito: se tudo que Jesus fez fosse registrado, nem todo no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Então, esse capítulo também nos ajuda a entender que o que foi registrado aqui foi registrado com um propósito, para que creiamos que Cristo é o Filho de Deus. Veja quanta coisa nós podemos tirar deste capítulo final. E para mim, o que muito aqueceu meu coração ao lê-lo foi a ideia de um homem pecador sendo restaurado. Você consegue imaginar Pedro negando Jesus do jeito que Jesus falou que ia ser, saindo dali, indo chorar amargamente, e depois Jesus se apresentando e ele está no barco e ele quer ir para perto de Jesus, mas ele vai nadar, mas ele se veste primeiro porque ele vai até o mestre numa condição de extremo respeito, de extrema cautela. E então, quando Jesus pergunta assim, Simão, filho de João, e essa é a maneira como Jesus se dirigiu a ele quando Pedro confessou que Cristo era o Filho do Deus vivo. E Jesus pergunta assim, você me ama? Você me negou. Você me ama? E ele humildemente fala assim, tu sabes que eu te amo. Que resposta doída, não é? E aí então Jesus fala assim, então apacente os meus cordeiros, quer dizer, cuida do meu rebanho. E aí de novo ele lhe pergunta, você me ama? E Pedro fala assim, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Mas aí Jesus pergunta uma terceira vez, e é nessa hora que Pedro fica triste. Mas talvez porque Pedro se lembrasse, eu neguei 3 vezes. Mas ao mesmo tempo que Pedro fica triste porque negou 3 vezes, ele precisa se alegrar porque Jesus Cristo agora está dando a ele a oportunidade de confessar por 3 vezes que ele o ama. E quando ele confessa e ele fala, olha, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus Cristo confirma pela 3ª vez a mesma tarefa, vá apacentar as minhas ovelhas. E Pedro de fato tomou posse desse perdão, porque quando ele escreve a sua carta, a primeira carta, ele diz assim, pastoreiem comigo o rebanho de Deus. Ele se considera um pastor do rebanho de Deus. Veja que ele então entendeu e tomou realmente toda a posse desse perdão maravilhoso que Cristo lhe concedeu. Este capítulo falou muito ao meu coração nesse sentido, além de todos os demais testemunhos e de todos os motivos e das curiosidades bíblicas que temos a respeito deste evangelho que eu acabei de comentar. Com isso nós fechamos a narrativa desse magnífico, profundo, maravilhoso evangelho de João. Eu espero que essa leitura tenha abençoado a sua vida. A gente amanhã começa a ler a primeira carta de João, que é também muitíssimo relacionada a este evangelho, e você vai ver que muitas explicações que daremos lá já serão facilitadas pela compreensão do que você aprendeu aqui. E eu espero que Deus continue a abençoar a sua vida. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor restaurou Pedro. O Senhor o chamou para pescar homens e nem mesmo o pecado de Pedro o afastou desse chamado. Nós te engrandecemos porque o teu controle sobre todas as coisas é absoluto. E desde o começo o Senhor já sabia como Pedro haveria de te glorificar em sua morte. Te agradecemos porque a igreja, ao lado de João, está dando testemunho de que tudo o que temos escrito aqui é verdadeiro. Que o Senhor de fato se importa com os teus, que apareceu a eles depois de ressurreto para deixar claro à tua igreja que o Senhor continua a guiá-la, a conduzi-la e a ampará-la e a chamá-la para pescar homens. Nós louvamos o teu nome, te engrandecemos, ó Deus, e te exaltamos por isso. Perdoa, Senhor, o nosso erro e ajuda-nos a prosseguir firme na tua obra, lançando as redes ao mar para pescar homens para o Senhor. Ajuda-nos a fazer assim sempre. Nós te suplicamos em nome de Jesus. Amém. Boa leitura para você, meu irmão, minha irmã, e até amanhã, se Deus quiser.